Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Eu vou por parte. Aqui diz que José, ele foi levado ao Egito. Mas ele não foi porque ele quis. Não era a vontade dele. Não era o querer dele. Ele foi forçado a ir para lá. Eu quero que você entenda que, às vezes, nós não queremos ir para certos lugares. Mas, às vezes, nós somos forçados ou constrangidos a isso. E eu quero te dizer que, quando Deus está no propósito, de uma forma ou de outra, Ele vai fazer com que isso se cumpra. Porque o propósito de Deus era que José chegasse no Egito. O livro de Salmos diz claramente isso, que Deus o enviou. E é interessante, pessoal, que como comigo, como com você, já aconteceu. E acontece às vezes. Você fala, nossa, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar? Às vezes nós não entendemos certas coisas. Por que Deus me trouxe aqui? Qual o propósito disso? Isso acontece. Mas, louvado seja Deus quando Ele está no controle. Às vezes Ele irá usar pessoas, até da nossa casa e da nossa família, para que o propósito se cumpra. Ou às vezes vai usar os irmãos em Cristo. Não é todas as pessoas que Ele usa, mas aquelas pessoas certas. Claro que na hora a pessoa não vai entender o propósito. José foi levado ao Egito. Por quê? Porque ele precisava revelar o sonho de Faraó. Porque esse sonho viria para Faraó. E Deus conhece o futuro e Deus está lá. Então Deus enviou José, que era especialista em sonhos de Deus, em interpretar sonhos. E ele precisava ser levado para lá. Então Deus forçou a situação. E você conhece muito bem a história, por quê? Porque quando José interpretou o sonho de Faraó, ele salvou muitas vidas, muitas pessoas. O próprio Egito, mas também as nações de todo o mundo, porque a fome chegou para todos naquela época. E as pessoas recorriam ao Egito para buscar comida. E por que tinha alimento e tinha comida? Porque Deus deu sabedoria para José saber administrar. E como consequência, ele trouxe salvação e prosperidade. Não questione Deus. Às vezes ele vai te levar para certas situações que você não quer. Você não vai entender o porquê certas coisas acontecem com você. E às vezes tem pessoas mais capacitadas, às vezes tem pessoas mais endinheiradas. A pessoa tem um suporte legal, mas às vezes você é a pessoa escolhida para fazer aquilo que tem que ser feito. Não importa a família que você nasceu, não importa o bairro onde você está, não importa onde você está trabalhando, mas Deus tem os seus propósitos. E aqui aconteceu com ele, foi José levado ao Egito. Ele não foi porque ele quis. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De início, quando isso acontece, quando a pessoa não vai porque ela quer, ela não está com o coração inteiro. Ela, às vezes, ela faz as coisas porque tem que fazer. E o Senhor Deus, Ele sabe disso. Só que Ele vai trabalhando. Porque Ele sabe, às vezes, do potencial e do que precisa vir, às vezes, um crescimento, uma prosperidade, algo glorioso. Você precisa entender que aonde quer que você esteja nesta hora, se é Deus que te dirigiu, não tenha medo.
Foi o Senhor Deus que libertou o povo da escravidão e os levou ao deserto, para que o povo de Deus, libertos, celebrasse uma festa para o Senhor no deserto. E Deus levou o povo para o deserto com o propósito de que eles fossem dependentes de Deus. E ali Deus poderia fazer prodígios, sinais e maravilhas. Então, quando é Deus que leva, se prepare para os milagres. Se prepare para a prosperidade. Se prepare para coisas grandes. A Bíblia diz de um evangelista chamado Filipe. Estava tendo um sucesso em Samaria. Ele pregava Jesus, pregava o evangelho, e as pessoas de Samaria ouviam e viam o que ele fazia. Ele pregava a Cristo, expulsava os demônios e curava os enfermos. E havia grande alegria naquela cidade. Ele estava tendo sucesso naquela cidade. Mas de repente o Espírito Santo toma e leva ele para evangelizar um etíope. Atos capítulo 8 diz isso. Ele tendo sucesso no seu ministério, ele crescendo, e Deus tira ele dali e leva para o deserto, e ali se encontra com o etíope, que estava lendo o profeta Isaías. Só que ele não entendeu. O Espírito Santo falou para ele, vai, se aproxima dessa carruagem. Ele se aproximou, e ali ele começou a falar de Jesus, e ele se converteu. E ele foi feliz, se batizou e foi para a Etiópia. E ali começou a divulgar a Cristo. Talvez você está tendo sucesso no lugar, você está bem, você está multiplicando, está crescendo, está num conforto tremendo, mas às vezes Deus vai ter um propósito que vai te levar para um lugar que talvez você não queira ir, mas às vezes para salvar uma vida, para abençoar alguém, como aconteceu com o endemoniado gadareno. Jesus, por causa de uma alma, ele atravessou o mar, enfrentou uma tempestade violenta para chegar em Gadara e libertar aquele gadareno que tinha uma legião de demônios. Ele fez isso tudo por causa de uma alma. O que dizer da mulher samaritana? Jesus, tendo sucesso no seu ministério, sempre teve, mas teve momentos que o Espírito Santo dirigia e de repente ele está ali no poço e quem aparece lá? A samaritana. E Jesus ganha essa mulher para Jesus. Ganha essa mulher para Deus. Não questione o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você não está entendendo agora. É como disse Jesus, o que eu faço agora vocês não vão entender. Uma certa vez, o Senhor Deus levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele falou, esses ossos podem viver? Ele disse, tu sabes. Ele falou, então vai e profetiza esses ossos. E ele profetizou. E veio vida. Então, quando Deus te levar, não questione, não murmure. Quando é Deus que está na direção, vai ter prosperidade, vai ter crescimento, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter salvação. Olha o livramento que Deus trouxe para o Egito e para o povo de Deus e para as nações através de José. Ele ficou muito triste. Ele foi vendido. Eu vou falar um negócio aqui, pessoal, muito forte, no versículo 1 ainda. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Além dele ter sido vendido pelos seus irmãos, agora ele é vendido para Potifar. Você percebeu que ele se tornou objeto de negócio? Começaram a negociar com José. Fizeram de José uma mercadoria. Fizeram dele um escravo. Olha que ponto que chegou.
Mas lembrando que ele não queria ir para o Egito, ele não queria estar lá. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que ele chegasse lá. Era necessário ele chegar lá. E quando Potifar vê ele na praça dos escravos, onde se vendiam os escravos, esses homens eram tratados como mercadoria, o Potifar vai lá e compra ele, paga por ele. Infelizmente, a gente sabe, trazendo para o outro lado, você pode confirmar depois em segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele fala dos falsos profetas, dos mercenários, dos falsos pastores, e ele chega a dizer que esses homens, por avareza, iam fazer do povo de Deus negócio. Infelizmente, tem gente que vê um membro da igreja como mercadoria. E isso não é um pastor, isso é um mercenário. E Jesus falou em João capítulo 10, a respeito do pastor e a respeito do mercenário. O pastor tem cuidado das ovelhas, o mercenário não. O mercenário só quer saber do cifrão, mas não está preocupado com a alma. Para ele, aquela pessoa é um negócio. Enquanto dá resultado, enquanto a pessoa tira proveito da pessoa, explora a pessoa, para ele está tudo bem. Mas ele não tem cuidado daquela pessoa. Porque ele finge, porque lá em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, diz que farão de vós negócio com palavras fingidas. O que eles falam não são coisas verdadeiras, mas são palavras para manipular e enganar. Agora, quando é Deus que leva, às vezes Deus permite isso acontecer. José, ele precisava estar na casa de Potifar. Deus permitiu que ele o comprasse. Imagine que situação triste para José, que angústia, longe da sua casa, longe da sua família. Ele nem sabia o que estava acontecendo no seu pai, né? Nos seus irmãos. E agora ele está nessa situação. E agora ele é vendido de novo. E é interessante notar que esse Potifar era o capitão da guarda. Ele era um oficial do rei. Mas Deus tinha um propósito. Eu quero dizer para você que, de repente, você está esquecido até no coração de muitos. Mas Deus está cuidando de você. Deus está te dirigindo. Tem um propósito em tudo isto. Em tudo isto. É como disse Jesus, o que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. Depois você vai entender. Depois você vai dar glória a Deus. Você pode estar sofrendo agora, você pode estar passando uma luta agora, você pode estar sendo angustiado agora. Que tem situações que para Deus cumprir o propósito, a pessoa vai acabar passando por angústias. E é necessário que isso aconteça para o crescimento e para que se cumpra o propósito de Deus. Aparentemente parece que está dando tudo errado. Tudo errado. Parece que você está até fora da vontade de Deus. De repente o José poderia questionar, será que eu estou em pecado? Mas não era esse o caso. Ele foi levantado para salvar uma geração, uma nação, salvar sua família. Você foi levantado para isso também. Deus conta com você e Deus vai permitir às vezes calúnias, perseguições. Mas eu quero dizer para você que Deus não te vê como mercadoria. Pelo contrário, Deus te vê como filho e como filha. As pessoas podem pensar isso, mas Deus não. E Ele não perdeu as rédeas da sua vida. Ele está no barco com você. E esse barco não vai virar. E Deus permitiu que ele fosse comprado pelo capitão da guarda do faraó. E diz, no versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Quando é Deus que te dirige, você vai crescer. Você vai prosperar. Às vezes, tem um serviço que a pessoa não quer fazer.
mas ela vai lá e faz. Isso vai dar uma repercussão tão grande, porque às vezes muitos estão rejeitando aquele serviço. Mas a pessoa vai lá e às vezes até diminui um pouco o que vale. Mas essa pessoa será muito requisitada depois. Aqueles que dispensaram, não sei se a pessoa tiver muito serviço, mas se ela não tiver, ela vai abraçando. A Bíblia diz, não despreza as coisas pequenas. Não desprezes. Está escrito lá no livro de Zacarias. E aí o que acontece? Aquela pessoa vai ser indicada. Caiu nas gradas daquela pessoa, porque ela não rejeitava. Ia lá e fazia. Talvez esse é o caso. Vai dar uma repercussão muito grande pelo que você está fazendo, o que muitos não quiseram fazer. O que muitos rejeitaram. Vai dar uma repercussão tanto aqui no mundo físico, como no mundo espiritual. E Deus irá recompensar grandemente. Então não despreze as coisas pequenas. Faça. E quando fazer, faça de todo o seu coração. Haverá uma recompensa. Você vai prosperar. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Jesus, ele disse, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pode pedir o que quiseres, vos será feito. O Senhor disse, enquanto vocês estão comigo, eu vou ser com vocês. Aqui está o segredo. Apesar de tudo isso ter acontecido com José, de não querer estar naquele lugar, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Por mais que ele se entristeceu, por mais que ele se angustiou, a luta era muito grande. Por mais que o trataram como negócio, como objeto, como coisa descartável, ele não deixou Deus em nenhum momento. Sempre respeitou a sua palavra. Por isso que Deus usou e o fez prosperar e crescer. Que tal o segredo? Se o Senhor for com você, não importa o que acontecer com você, até as coisas ruins, você vai prosperar. Você terá sucesso. Em nome de Jesus. Estava acontecendo coisas ruins com José, mas o Senhor era com ele. José, eu vou te fazer prosperar. José, eu vou te fazer crescer na sua terra de aflição. E ele crescia. Sabe por quê? Tem uma promessa que Deus fez a Abraão que chegou até nós. E uma das promessas foi, e abençoar-te-ei. Outra promessa foi, tu serás uma bênção. E outra promessa foi, engrandecerei o teu nome. A Bíblia diz em Gálatas 3:14, que essa bênção chegou até nós por Jesus Cristo. Você é bênção. Deus vai te abençoar e vai te engrandecer. Todos os homens de Deus prosperaram e cresceram. Todos os homens de Deus tiveram livramento. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. O Senhor era com José. Isso para você é suficiente. Se o Senhor é contigo, é suficiente. Onde estiver você, a planta dos seus pés, o que você for fazer, Deus vai prosperar. Talvez você diz, eu estou no lugar errado. Não, se foi Deus que te dirigiu, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Você vai ser a causa de bênçãos, até de salvação para muita gente. E você vai participar disso. Em nome de Jesus. E diz aqui, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O capitão da guarda percebeu que ele era diferente. Ele percebeu que Deus era com ele.
e que tudo que ele fazia com as suas mãos, Deus o prosperava. Ele sabia que ele estava crescendo por causa de José. A bênção estava com José. Isso refletiu nos seus negócios e na sua casa. Não é diferente conosco. A bênção está com você. E isso é notório, porque as pessoas verão isso. As pessoas verão você refletindo a glória de Deus na sua casa, na sua família. De repente você está numa posição, numa situação, num emprego, no lugar que você não gostaria de estar. Mas isso é um trabalhar de Deus muito grande para você prosperar e crescer e ser bênção na vida de outras pessoas. E ali, a Bíblia diz que José ficou na casa daquele homem. E Deus não desamparou e Deus cuidou dele. E diz aqui ainda, a palavra de Deus, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Irmãos, é interessante que o Potifar percebeu que tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar, ele crescia. E ele sabia que era por causa do Deus que ele servia. Aí ele falou assim: eu vou colocar José para tomar conta de tudo que eu tenho. E foi o que aconteceu. O Senhor Deus sempre fez de José cabeça por onde ele passou, como foi na cadeia quando ele foi preso injustamente. Por fim, governador. Aqui ele estava, Deus preparando ele para aprender a administrar e crescer. Foi necessário esses processos, essas fases, porque um dia ele seria governador do Egito. Então era necessário passar por esses procedimentos. E a Bíblia diz que desde quando ele colocou José, ele prosperou. A casa dele cresceu, financeiramente falando, cresceu muito. E José achou graças aos seus olhos e serviu. Aqui também é um outro segredo. Que o seu patrão, que o seu líder, quem quer que seja, que você encontre graça diante deles. Mas qual é o segredo? Servir. Ser servo. Dar honra, como diz a Bíblia, quem merece honra. Essa pessoa será muito recompensada e abençoada. A bênção estava com José, não estava no lugar. Coloque isso no seu coração e eu finalizo aqui. A bênção estava com José, não no lugar. Aonde ele fosse, ele era bênção. Mesmo em lugares ruins, mesmo em situações ruins. Ele foi levado por um lugar que ele não queria, mas foi lá que ele se tornou governador. E veio ser a causa de bênçãos para muita gente. Que o Espírito Santo te dirija, que ele te guie, que ele te ilumine, em nome de Jesus. Não reclame. Se Deus te dirigiu, Ele está no controle. Fecha os teus olhos que eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a ti nesta hora te agradecer por esta palavra. O Senhor é tão bom, Deus. O Senhor é tão maravilhoso. Eu quero te agradecer por esta revelação, Deus, por esse entendimento. Às vezes não queremos estar em certos lugares, mas às vezes o Senhor permite e nos leva, de uma forma até forçada às vezes, para que o teu propósito se cumpra. Às vezes eu forço uma situação para que isso aconteça.
mas por uma boa causa. Que seja assim, Deus. Que o Senhor dirija a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Como os profetas falaram, como o profeta Ágabo falou do apóstolo Paulo, quando tomou o cinto dele, disse: o dono desse cinto será preso em Jerusalém. E mesmo assim ele foi. O profeta, como os irmãos diziam, não vai, não vai, mas ele foi. Porque o propósito de Deus teria que se cumprir em Jerusalém. Ele não fugiu, Deus. Que a tua vontade se cumpra, Deus. E quando o Senhor faz isso conosco, é porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer abrir portas, o Senhor quer dar livramento, o Senhor quer abençoar, Deus. Porque os teus pensamentos são melhores que os nossos, são maiores. Dirija-nos. Perdoa as nossas falhas, às vezes as murmurações. Talvez não estamos entendendo o processo, mas depois o Senhor vai nos fazer entender. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Deus, sintonizada nesta live. E eu peço a Ti, Espírito Santo, conduza essas pessoas na Tua palavra, na Tua vontade e em triunfo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória, glória, glória. Deus seja louvado, bendito seja o Senhor.